Isso. Estamos falando sobre fé. Estamos conversando um pouquinho sobre como anda a nossa fé. A primeira vez que nós falamos sobre isso, no início do mês, nós perguntamos a vocês, na nossa meditação, como anda a sua fé. E fizemos algumas propostas em forma de pergunta, para tentar te levar a fazer essa autoavaliação. Como anda a sua fé? E a gente colocou 2 padrões para você se criterizar em responder. Uma fé madura ou uma fé imatura? E a gente conversou bastante sobre isso, sobre as posturas de quem tem uma fé imatura, sobre as posturas de quem tem uma fé madura. E aí nós fomos adentrando e chegamos em Daniel, na história de Daniel, nos seus 12 capítulos, inclusive especialmente no capítulo 6, que é o que nós vamos ler hoje. E falando sobre isso, você pode acompanhar essas outras mensagens no nosso YouTube, já estão lá, você pode acompanhar e lê-las, assisti-las, aprender, ser edificado lá pelo YouTube. Mas hoje eu quero trazer no texto de Daniel, porque aqui no texto de Daniel, a gente aprende, e domingo passado, eu falei um pouquinho sobre os princípios que a gente precisa levar para a vida. Falei um pouco antes no nosso QG do Que Mais, com os nossos servos, que nós precisamos entender que o cuidado é inerente à nossa história. Porque pelos princípios que nós temos, nós reduzimos, melhoramos ou alinhamos nossos valores. Mas infelizmente a sociedade, a cultura quer fazer o inverso. A partir do valor deles, mudar nossos princípios. Numa ideia talvez assim de que, eu pensava assim, mas hoje eu já não penso mais. Eu achava que era assim, hoje eu acho que não é tanto assim. Ao cúmulo de nós chegarmos a dizer assim, antigamente eu acreditava na palavra, na Bíblia inteira, hoje eu não acredito mais ou menos. Seus princípios foram negociados. E ele passou a ser não mais algo universal, dos céus, da palavra para mim e para você, mas ele começou a ser algo que, conectando com as culturas, com as circunstâncias ou com alguém que quer alguma coisa, você mudou de ideia. Me lembro uma vez, uma namorada que eu tinha, e a minha namorada fez algo errado, naquela circunstância, e de repente a mãe dela estava próxima, e a mãe dela conversou comigo, falou, não, ela está errada mesmo, está certo, você está certo, eu vou falar com ela. Passado no outro dia, a mãe dela chegou para mim conversando, não, Isaías, ela não está errada não. Eu falei, mas como assim, o que mudou? Falou, não, é que eu vi ela chorando, aí eu não posso ficar contra ela. Eu falei, não acredito. Princípio. Foi mudado por causa do choro. Foi mudado por causa da cultura. Foi mudado por causa de uma pressão que a gente vive. E a partir dos princípios que eu tentei elencá-los aqui de forma bem simples, clara, mas não tão profunda cada uma delas, mas várias delas a gente precisa não só guardar no coração, mas deixar para a gente não só vivê-las, mas para a gente tê-las e serem padrão para tomarmos as nossas decisões em cima de princípios e não em cima de valores. E no domingo passado, quando me estendi a respeito dos princípios, a ideia é que você os obedecesse. Primeiro, a ideia é que você os conhecesse. Ao conhecê-lo, obedecê-lo. Porque Deus responde a princípios. A promessa de Deus, ela passa pelo prazo do tempo, como nós falamos semana anterior. Mas ela se desenvolve a partir de obediência na questão dos princípios. Por exemplo, em Êxodo, quando você tem o nascimento da Páscoa, nós vamos falar sobre isso semana que vem e na outra. Quando você tem em Êxodo o nascimento da Páscoa, você tem uma promessa lá. Você tem as 10 pragas, quando Deus quer livrar através de Moisés o povo, o libertador do Egito, para levar para a terra prometida. E ali, a partir do capítulo 18 e 19 de Êxodo, começam as pragas. E nós sabemos que são 10 pragas, correto? E na última praga é a praga mais contundente, porque, abre aspas, todas elas eram para confrontar deuses. Porque ali era uma luta de deuses, o Deus de Moisés e o Deus do faraó. Tanto que no primeiro momento, a primeira conversa, eles fizeram algumas madeiras se tornarem cobra,
E Deus fez a partir da ação de Moisés, a madeira dele, o cajado dele se transformar em cobra e comeu todas as outras cobras. Já estava ali o prenúncio de que o Deus de vocês não vale nada. Mas aí na última praga, e você se recorda bem, havia ali uma promessa. Deus falou para Moisés, para ele pregar um cordeiro, fazer o processo do cordeiro como a gente faz na Páscoa, era um prenúncio, uma ideia do Cristo, enfim, de tudo que nós vamos viver semana que vem. Mas ele fala para você pegar o cordeiro, matá-lo, cozê-lo e depois dar para a família inteira e para os vizinhos, quem tiver na sua casa. Mas havia uma promessa, uma missão, um princípio e uma promessa. O princípio era, você pega o sangue do cordeiro e vai passar nos umbrais. Para quem talvez tenha dúvida que é umbral é essa madeira que fica aqui na porta. Você vai passar o sangue daquele cordeiro nos umbrais. Em outra tradução, você vai passar o sangue na madeira. Não é mera coincidência, é Jesuscidência desde Êxodo. Só que aquilo que ia acontecer é que quando o anjo passasse e ele olhasse para aquela porta, e aquela porta estivesse com sangue, o anjo passava direto. Aquela porta poderia estar lá dentro um monte de povo de Israel, que era o que Deus queria. Mas poderia estar numa porta ensanguentada um monte do povo do Egito. Porque ele ouviu um princípio, isso foi solto para todos, e eles ouviram falar, poxa, peraí, será que, se eu passar, será que vai funcionar? Ele foi fiel ao princípio. Passou na sua parede, na sua madeira, na sua porta, e o anjo não passou por ali, porque era princípio. E quem obedeceu o princípio, viveu com o filho. Quem debochou, não entendeu, não deu tempo de fazer princípio, sofreu as consequências. É como, trazendo um pouco mais o texto até chegar, não vou falar de vários deles, gostaria, mas não dá tempo. É como você olhar lá para trás um pouquinho, para Noé. Quando você tem Noé fazendo aquela arca e chamando o pessoal e dizendo, vem, vamos embora, tal. Alguns poderiam acreditar e entrar naquela arca junto com Noé, mas Noé tinha o princípio no coração. Ele entrou. Aqueles que não acreditavam, não entraram. E diz o texto que a porta foi fechada para o lado de fora, onde ninguém lá dentro poderia abrir. E aqui a gente entra em Daniel, falando dos princípios, porque Daniel tinha postura muito clara a respeito dos princípios. Falamos sobre isso 3 domingos atrás. Quando Daniel chegou para ser escravo lá na Babilônia, e ele tinha uma média de 12 a 15 anos, e já tinha no seu coração sementes da palavra, princípios forjados pelos seus pais. Então Daniel era um menino, um jovem, um adolescente, de 12 a 15 anos ali no máximo, saindo da sua terra, da sua parentela, sendo retirado dali por um povo pagão, e sendo levado até a Babilônia, e ali ele enfrentaria toda essa demanda que está narrado no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e depois as suas visões, capítulo 7 até o capítulo 12 de Daniel. E quando a gente olha para isso, já falamos sobre isso, o que aconteceu com Daniel, e as posturas de que Daniel tinha, e eu e você precisamos tê-la como um homem maduro, uma mulher madura na nossa fé. E a gente percebeu que Daniel foi chamado para viver aquilo tudo, foi chamado para comer as iguarias do rei, ele não quis, foi chamado para se prostrar, ele não foi, os seus amigos, os 3 amigos, foram chamados para fazer algo que também não fizeram, resistiram, e não foi por causa de Deus, porque Deus estava vendo, ou porque Deus ia responder. Tudo aquilo se moveu no coração dos 4, por causa dos princípios que eles tinham no coração. E eles tinham a consciência, que eu gostaria que você tivesse, que princípio não se negocia. Princípio se expande. Os teus filhos vão viver os princípios dos pais. E os filhos dos teus filhos vão viver os princípios dos seus pais. Talvez aqui vale a primeira pergunta de indagação pessoal. Como andam os princípios dos seus filhos? Como anda a relação de princípio com você e com seus filhos? Eles sabem, eles entendem aquilo que você crê ou
o tempo mudou. E hoje eu quero trazer para você pensar de forma bem simples, prática, mas muito eficiente, como que o princípio bíblico se resume no cotidiano. Talvez se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria como princípios bíblicos de Daniel fez sentido para o dia a dia dele. E eu encontro isso no capítulo 6 de Daniel. Por favor, me ajuda, Caio, por favor, capítulo 6 de Daniel. Eu quero ler esse texto com você. Se você tiver com a sua Bíblia, eu vou apresentar ali, coloca para mim, capítulo 6, versículo 1. Dario achou por bem, já estamos com outro rei, só para lembrar o contexto, Daniel capítulo 6, ele está com 80 a 85 anos, essa margem, então já está idoso, já passou por tantas demandas, tantas caminhadas, tantos reinados, inclusive 4 para ser preciso, que é colocado, e agora ele está no penúltimo dele, Dario, ou Dário, como você quiser, e ali começa toda a história da Cova dos Leões. Dario achou por bem nomear 125 sátrapas para governar todo o reino, como se fossem presidentes. E designou 3 supervisores sobre eles, e um dos quais era Daniel. Olha o cara aí. O cara que tinha princípio, que 80 anos mantinha seus princípios. Até o rei gostava dele. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses 3 supervisores, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Então ele estava acima de todos esses governantes. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por sua grande qualidade, ou por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Tem uma outra tradução aí, meu querido, nesse versículo 3? Vê se você acha para mim, Caio. Tem uma palavra que faltou ali que faz diferença. Essa mesmo, Caio. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque havia nele um espírito excelente. Repete comigo essa palavra, espírito excelente, vamos lá? Espírito excelente, guarda aí. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, porque ele era. Pode descer no Caio. Então os presidentes, os sátrapas, procuraram ocasião para acusar a Daniel. Por quê? A respeito do reino dele, mas eles não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel. Você pode repetir as últimas 2 palavras? Ele era fiel, beleza? E não se achava nada nele, erro ou culpa alguma. Disseram, pois, nunca acharemos ocasião para acusar esse tal de Daniel, se a gente não procurar contra ele na lei dele, na lei do seu Deus. Versículo 6. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei, como vives para sempre, rei Dário. É a saudação normal, como vives eternamente, é a saudação normal para todo rei, que tem que ser assim. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram que o Senhor estabeleça um decreto. Olha isso. E esse decreto, qual que era? Faça um firme e interdito que todo homem, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer outro Deus, ou qualquer outro homem, a não ser a ti, ó rei, que seja lançado na cova dos leões. Olha que expertise desses homens maus, que têm seus valores sem base de princípio. Eles não tinham como pegar Daniel, vamos dar um jeito. Eles conheciam Daniel, sabia quem era Daniel, o que Daniel fazia, porque a sua espiritualidade era evidente em todo e qualquer lugar. Ele não era um agente secreto do Senhor, pelo contrário, ele era quem o era, ele já fez isso por 80 anos. Aí eles decidiram chamar o rei Dario e falar, ó, queridão, o que você acha da galera te adorar 30 dias, só você? Quem não gosta, né? Imagina chegar para você, Gilmar, alguém chegar e falar assim, ó, Gilmar, 30 dias, você só vai pedir em casa, você vai ficar sentado, controle na mão, tudo que você precisar, nós só vai te atender. Imagina a esposa, vai ser bom, né? Imagina que coisa boa, sentado no trono, todo mundo me servindo, 30 dias. Só que ele não sabia qual que era a intenção desses miseráveis. Vamos passar. O rei sanciona
esse decreto, assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, ou seja, depois que ele assina, não pode voltar atrás. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e esse decreto interdito. Pode passar. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima, no pavilhão, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como sempre costumava fazer. Repete essas últimas palavras comigo aqui. Como costumava fazer. Guarde essa palavra também. Mas olha o que aconteceu, por favor, Caio. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, fizeram o que tinham que fazer. Se apresentaram ao rei a respeito daquele decreto do interdito real que ele assinara. O senhor não assinou tudo isso? Para fazer petição só a ti? Como é que faz? O rei respondeu: esta palavra é certa, segundo as leis dos medos e persas, eu não posso revogá-la, 30 dias vai ser assim. E aí eles vêm com a má notícia. Então, sabe aquele Daniel, o exilado de Judá? Ele não está nem aí com o senhor. Não respeita a sua autoridade. Não respeita o que você diz. Desobedece facilmente. E ele, por 3 vezes, faz as suas orações, que não era para fazer durante 30 dias. Era só para fazer para Deus. Deles, que era o próprio Dário. Mas Daniel não foi na onda deles. Mas aí, o veredito já era claro. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou triste, ficou penalizado, e determinou consigo no seu coração, olha ali, livrar Daniel. Vou ter que dar um jeito, porque Daniel era um cara legal, sensacional, era amigo meu, era parceiro. O rei Dário gostava, ou Dario, perdoe aqui, gostava demais de Daniel. E ele tentou, empenhou-se para salvá-lo. Como é que eu posso achar algum caminho? Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, nenhum interdito ou decreto que sancione pode mudar. Ou seja, o senhor não pode mudar, não. O senhor vai ter que mandar Daniel para a cova dos leões. 16, por favor, Caio. Então o rei ordenou que trouxeram Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: olha a palavra desse rei. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Numa outra tradução está dizendo: ao teu Deus, Daniel, que você continuamente serve, que ele te ajude. O coração do rei era um coração de que percebeu a cilada que se enroscou por causa do orgulho. Mas olha o que aconteceu. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Onde estava agora Daniel? Na cova dos leões. O que tinha lá dentro? Leões. O que tinha por fora? Pedra, não podia sair nem fugir. E o que tinha do lado de fora? Um rei angustiado, chateado, um monte de gente xarope, por causa da atitude que tiveram contra Daniel. E uma noite aguardando esse homem, o rei Dario. Olha o que aconteceu depois, por favor, Caio. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu o sono dele. Não dormiu. Por causa do carinho que ele tinha com Daniel, e por causa do erro que ele acabou de cometer com Daniel. Porque ele sabia quem era o Deus de Daniel. Pela manhã, ao romper do sol, ou romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, na expectativa de ver algo acontecer. Só voltando ao versículo anterior, o 16, por favor, Caio. A ideia, quando ele diz o 17, pelo contrário, desculpa. Quando ele fala, 18, Caio, errei aqui. Quando ele fala sobre tocar instrumentos, é que toda noite,
Eu faço isso em casa. Me sinto um rei. Toda noite o rei Dário vinha para antes de dormir, tinha vários instrumentistas ali para tocar para ele. Antes de dormir eu falo, Alexa, minha orquestra. Alexa, tocar músicas relaxantes para dormir. Era o que ele tinha. Alexa, por favor, música gospel 2025. De atrás eu pedi, Alexa, hinos, toque hinos tradicionais. E aí começou. Já refúgio a glória eterna. Eu falei, assim eu não vou dormir, Alexa. Ele tinha isso. Mas nesse dia, era comum fazer, ele dispensou todo mundo. Não quer ninguém. O cara ficou mal. Jejuou a noite inteira, passou em claro, e ao romper do sol, romper do dia, ele apareceu lá. Versículo 20, Caio, por favor. Chegando na cova, chamou por Daniel, por uma voz muito triste. E disse o rei a Daniel, ou a alguém que estivesse lá dentro: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha que palavra esperançosa, né? De um homem que não conhece Deus. Então Daniel falou lá de dentro da cova ao rei: ó rei, miserável, se me pôs aqui. É assim que ele fez? Não. Ó rei, eternamente tu vives, meu rei. Como é bom ouvir tua voz. Eu acho que o rei se espantou. Olha o que diz o restante do texto, Caio. 22. O meu Deus enviou um anjo aqui e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, na outra tradução, porque fui achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Versículo seguinte. E então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar o Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. O que fez Daniel viver esse momento fenomenológico, extraordinário? O que os princípios fizeram com a vida de Daniel? Quero aqui trazer esses desafios para você, de forma muito simples, mas bem contundente, como que os princípios da palavra fazem toda a diferença para mim e para você quando a gente sai daqui. O primeiro, Daniel capítulo 6, versículo 3, a primeira palavra que nós falamos, por favor, Caio. Daniel 6:3. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. A primeira ação que um princípio gera na vida cotidiana de um cristão é fazer as coisas com excelência. É aquilo que Paulo diz: tudo que vier à mão para fazer, faça com excelência. É aquilo que Salomão vai dizer a mesma coisa nos seus capítulos de Eclesiastes: tudo aquilo que estiver sobre você, faça com toda a sua força. É o que aconteceu com Daniel, que ele era excelente quando tinha 12 anos, ele era excelente quando tinha 15 anos, e agora com 80 anos não cansou a sua postura de fazer as coisas excelentes. Com 85 anos foi achado nele ainda um espírito excelente. Isso era evidente. Ter espírito excelente não é você ter alguma coisa dentro de você que fala, não, aquele cara é excelente. Não, o espírito excelente é algo que sai de nós, que transborda através de nós em atitudes práticas e reais, ao ponto dos outros perceberem e distinguirem a gente dos outros, porque temos um espírito excelente. E só é resultado o espírito excelente desse homem, por causa dos princípios que ele tinha. Por isso que talvez, esse espírito excelente, aconteceu com vários outros homens de Deus. Por exemplo, José foi preso, foi vendido como escravo, era o melhor escravo. Foi levado para a cadeia, foi preso, ficou lá, era o melhor da cadeia. Foi para a casa de Potifar, diz o texto que a casa de Potifar prosperava por causa de quem? De José. Depois deu problema com a mulher lá, queria dar uns beijos nele, ele era fortinho assim, bombadinho, boa aparência. Aí, não quero. O que José diz? Como poderei afrontar o meu Deus? Não era sobre você, nem sobre Potifar, é sobre meu Deus. Princípio, excelência. Aí ele é mandado para a cadeia.
Na cadeia ele se torna o melhor dos caras. Cara, não importa onde você colocava Daniel. Se você botasse Daniel no inferno, Satanás ia ficar bravo. Tira esse cara daqui que ele está mudando tudo. O Espírito excelente. É a mesma coisa com Daniel. O Espírito excelente de Daniel distinguia-o de todos os outros. Mas há uma coisa muito importante que eu e você precisamos aprender sobre isso. É que o Espírito excelente, ele precisa ser uma evidência da minha e da sua vida lá fora. O que Daniel está tentando nos ensinar hoje, a partir desse primeiro desafio, é que Deus gostaria muito que cada um de nós aqui tivéssemos a consciência de fazer as coisas com excelência. Para que a gente se destacasse em meio à empresa que trabalha. A ideia de viver com excelência é que você seja o melhor funcionário onde você está. Se tem um funcionário do mês na sua empresa, tem que ser crente para ganhar. Tinha que ser um cristão que ganhava. Porque ele é o melhor. Não é o melhor porque ele é melhor porque ele tem um espírito excelente, porque tudo que ele faz não é para homens, como diz Paulo aos Coríntios, mas é para Deus. Quer comais ou bebais, façais qualquer outra coisa, faço para a glória de Deus. Então eu trabalho para a glória de Deus. Por isso que não faz sentido um cristão acordar de manhã e falar, tem que trabalhar de novo. Cadê teu espírito excelente, irmão? Chega no emprego, é mandado embora, fala, foi por causa da minha fé. Não foi por causa do seu relaxo, você é ruim. Você é vagabundo. Você não tem espírito excelente. Você só está lá por causa de dinheiro. Se não te pagar o que você quer, você faz o quê? E eu fico percebendo, às vezes andando pela cidade aqui e outros lugares também. Gente, como tem cristão queimando filme nosso, irmão. Você que é patrão, quem ainda mais trabalha na tua empresa, crente ou ateu? Tanto que em Maringá, quando eu estava trabalhando lá, na igreja, eu fui, já falei isso para vocês, fui contratar um apartamento, Marcelo, lá em Maringá, alugar um apartamento. Cheguei lá para alugar, fechamos o apartamento certinho, lindo, chegamos lá na imobiliária, o que é? O que é a sua profissão? Sou pastor. Fala, a gente não aluga para pastor, porque é tudo caloteiro. Cadê o espírito de excelência? Cadê a postura real e verdadeira que faz as coisas, não para as pessoas, mas para Deus? Cadê a postura que nos distingue dos outros? Se tivéssemos que ver, gente, funcionário do mês da cidade, de qualquer lugar, tem que ganhar quem? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque ela tem consciência de fazer as coisas com excelência. Mas só projeta alguém a fazer isso, quando essa pessoa tem princípios. E o princípio básico aqui é o quê? Quer comais ou bebais, 1 Coríntios, ou façais qualquer outra coisa, eu faço para a glória de Deus. E esse princípio, por favor, Caio, coloque esse texto para mim. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz esse texto sobre excelência. Tudo que fizerdes, seja com palavra ou seja com ação, fazei em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Não é sobre nós, é sobre Ele. Então qualquer coisa que eu vou fazer é para Ele. Treinar é para Ele. Trabalhar é para Ele, curtir é para Ele, viajar é para Ele, tudo é para Ele, qualquer coisa, palavra ou por ação. Pode ir descendo, Caio, nesse mesmo texto, por favor. E aí ele vai falando algumas regras para nós nesse texto de Colossenses. Ele vai deslizando. Primeiro, esposas, sejam submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Então você não é submissa ao seu marido por causa dele, você é submissa por causa do Senhor. Maridos, por favor, versículo seguinte, Caio, pode ir descendo. Amai as vossas esposas, senão a trateis com amargura. Não é por causa dela, é por causa do Senhor. Tudo que você vai fazer por palavra ou por ação, é para o Senhor. Talvez aqui faz sentido a gente parar de olhar uns para os outros e apontar, mas olhar para Deus e falar, Senhor, me ajuda. Mas tem mais, 20, Caio, por favor. Filhos, em tudo obedecei vossos pais. Por que você obedece? Porque seu pai é legal? Não, por causa do Senhor. Fazê-lo é grato diante do Senhor. 21, Caio. Pois não irriteis os vossos filhos, pais, para que não fiquem desanimados. Abre aspas. Uma das maiores irritações que os filhos têm nesse texto é quando o pai fala para fazer ou fala uma coisa e não faz o que mandou fazer. Chama-se hipocrisia. O que mais irrita filho é gente hipócrita. Faça
o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Por que teu filho está desanimado? Você talvez deveria olhar para si. Mas vamos continuar, outro dia a gente fala disso, 22. Caio. Servos, agora é para todos, todo mundo. Obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, não é só quando ele está olhando para nós não, irmão. O patrão saiu, o gato sai, o rato faz a festa. Não, crente não faz isso não, irmão. Cristão, servo de Jesus não faz isso. Isso é ser vergonhice. Porque não é para as pessoas, é para o Senhor, visando tão somente agradar homens, não, mas em sigileza de coração, temendo quem? O Senhor. Versículo 23, Caio. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que vocês estão servindo. Fechando o 25, Caio. Pois aquele que faz injustiça receberá como troco a injustiça. E nisso não há acepção de pessoas. Ah, mas eu sou filho de pastor. Plantou colheu. Ah, mas eu dou oferta e dízimo na igreja. Já era, irmão. Isso não salva nós, não. Porque a palavra é bem clara. Nós receberemos o troco daquilo que a gente faz. Por isso, eu fecho esse ponto perguntando para você. Você tem um espírito excelente? Ou você é um pangaré no que você faz? Eu uso pangaré demais porque usar Zé Mané, o pessoal vai falar que é bullying, Zé, né? Você falar outro nome, coisa vai dar errado. Então eu falo pangaré que não tem, então você é um pangaré. Na tua empresa, como funcionam as coisas? Se eu chegar e perguntar para o teu patrão, como é que é o fulano lá? O que ele vai dizer de você? Se eu chegar no teu bairro, se eu chegar na tua academia, como é que é o fulano? O que vão dizer de você? Aquele se distingue de todos, porque nele há um espírito excelente. A segunda verdade, que eu quero que você guarde, está no versículo 4, por favor, Caio. Olha o que diz o versículo 4, capítulo 6 de Daniel. A outra palavra que nós falamos, e aqui eu quero fazê-lo entender. Por isso, ele expandiu o decreto, pelo qual fossem introduzidas a minha presença todos os sábios da Babilônia, para que, não, capítulo 6, Caio. Você mata eu, Caio. Eu estou lendo aqui, falei, tá Daniel, mas 6, isso. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel. Segunda verdade que eu quero que você guarde, princípios para a nossa vida vai nos ajudar a ter uma vida digna, irrepreensível. Os caras tentaram, usaram de todos os meios, entraram no Instagram do Daniel para ver se tinha alguma coisa errada. Entraram no Facebook do Daniel para ver se tinha alguma coisa errada. Entraram no imposto de renda, entraram nas notas, começaram a vasculhar Daniel, como a Polícia Federal faz com os brasileiros, vira de todo lado, pega não sei o que, você está andando perto, ele pega. Fizeram tudo isso com o tal do Daniel. Depois de fazerem tudo, não acharam nada. Sobre a nossa postura de dignidade, sobre a minha e sua postura de sermos irrepreensíveis, será que somos hábeis ou somos tranquilamente em paz para mostrar as suas redes sociais para o seu pastor? Será que se eu olhar o seu Instagram, a sua lupinha lá, eu vou encontrar o quê? Você acha que de repente eu está como um mosquitinho no meio das suas conversas? Você acha que as piadas ou as conversas que você tem com seus amigos em volta, fora da igreja, serão de que tipo? Será que toda essa estrutura que Daniel tinha, que não foi achado nele, pecado algum, será que de repente a minha, a sua vida, nós viveríamos assim, ou nós estaríamos, ai, que medo, ai, se o pastor pegar meu celular, ai, se o pastor chegar agora. Eu tenho um problema
que eu tento ser sensível ao Espírito Santo todo tempo. E às vezes eu vou na casa de algumas pessoas e eu percebo que as pessoas fazem com que a atitude ali dentro se comportem como se o pastor estivesse ali, como se Deus não estivesse. Como por exemplo, não, você não faz isso que o pastor está aqui. Então quando o pastor não está, você faz? Quando eu não estou perto de você, você não fala nenhum palavrão. Mas quando o pastor não está, você solta. Ah, ainda bem que o pastor não está aqui. É assim, isso chama-se integridade? Isso chama-se dignidade? Por isso eu quero te lembrar que ele era desse jeito, não é porque Deus estava vendo, é porque ele tinha princípio. E isso não mudava, não modulava, ele não abria mão, então ele era um homem, além de espírito excelente, ele era um homem que não achava nada, culpa nem erro, não era um homem perfeito, não é isso que nós estamos falando, mas era alguém que lutava para deixar as coisas certas, porque não tinha a ver com as pessoas, mais uma vez, tinha a ver com Deus. E pergunto para a gente fechar esse ponto e último e a gente encerrar. Se eu perguntar para os teus filhos sobre a tua integridade e dignidade, o que eles vão dizer a seu respeito? Sem poder ter medo. Se eu perguntar para o seu cônjuge sobre quem você é, o que eles vão responder? Se você fizer uma autoavaliação muito pertinente e perguntar para Jesus, Senhor, quem eu tenho sido? O que Jesus vai dizer a seu respeito? Talvez se tivéssemos mais consciência de sermos dignos, fazermos aquilo que tem que ser feito, o mundo olharia para nós diferenciado. Quando você chegava numa entrevista de emprego, a pessoa chegava para você e perguntava, você crê em alguma coisa? Creio em Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Está contratado. Por causa da minha crença? Não, porque eu sei dos seus princípios e eu sei o que você vai fazer aqui dentro dessa empresa. Você vai arrebentar. Você não vai nunca me roubar. Você vai fazer algo maravilhoso nesse lugar, então tu está contratado. Que sonho que seria, né? Que sonho que seria. E por último, não menos importante, lá no finalzinho, no versículo 10, por favor, Caio. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa. E ele começou a xingar a Deus. Ô Deus, te sirvo. Faço tudo o que você quer. E olha aí que o Senhor deixou acontecer na minha vida. Eu vou morrer. Os Daniéis fariam isso, mas ele não fez isso. Nós faríamos isso, mas ele não fez isso. Daniel chegou, fez o quê? Voltou, entrou na sua casa, foi no lugar do quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, e ali se pôs a orar. Não tem o contexto e nem as frases, mas eu imagino que palavras saíam dos lábios de Daniel nessa oração, irmão. Você imagina? Que palavras saíram do lábio dele? Mas ele dizia, olha ali o texto, 3 vezes por dia se punha de joelhos, postura de quem era dependente de Deus e adoração. E orava. E fazia o que na sua oração? Dava graças a Deus. Sabe o que é dar graças a Deus? Fala, Senhor, eu sei que tudo que está acontecendo é para a honra e glória do Senhor. Senhor, eu sei que essa doença que eu estou acabando de ver aqui abrir, é para a tua glória, Senhor. Senhor, eu sei que esse desemprego, essa questão que estou vivendo, ou esse luto, ou mesmo essa circunstância horrível que eu vou passar na cova dos leões, o Senhor vai ser glorificado, eu sei disso. Por isso que eu dou graças a Ti. Mas não só por causa daquela circunstância, mas ele fazia isso porque ele costumava fazer sempre. Terceira e última verdade para você guardar. Daniel não negociava seus princípios, mas ele tinha seus princípios que refletiam no seu comportamento todo dia. Por isso que ele orava, porque ele sabia que a base dos princípios só se mantinha a partir da oração, da relação. Por isso que eu disse para o QG do que mais, se você não se mantém fortalecido em Deus, seus princípios vão evaporar. Pergunto para você a respeito disso.
Tenha prioridades claras. Desafio você a algumas verdades. Primeiro, talvez sobre as suas prioridades você deveria defini-las melhores. Sabe por quê? Talvez a prioridade sua e minha é fé, é família, saúde. É prioridade sua, saúde, sim ou não? Você cuida da sua saúde? Sim, prioridade, né? Mas organize, segundo desafio, a sua agenda a partir das suas prioridades. Você acabou de provar e de responder que a sua família é prioridade, sim ou não? Quanto tempo você gasta com ela das 24 horas que você tem do dia? Você disse que prioridade é a sua saúde, mas quanto tempo você gasta cuidando da sua saúde por dia? Você disse que a sua prioridade é a sua fé, mas quanto tempo você gasta fortalecendo a sua fé por dia? Talvez se você, em todas essas perguntas, 3 que eu fiz a você, você se sentiu confrontado, ou, meu Deus, uma coisa não está igual a outra, tem coisa errada. Prioridade tem a ver com a seguinte situação também. Aprenda a dizer não. Se te convidarem algo que Deus está falando no teu coração, o Espírito Santo dizendo para você, ó, isso é cilada, diga não. Ah, mas é meu amigo que ele vai achar, diga não. É melhor dizer não para a mulher do cara, e não sentar com o cara, não dormir com o cara, como foi José, ou com a mulher dele, quem quer que seja. É melhor se livrar dessa cilada do que desagradar a Deus, porque é para Ele. Então diga não, aprenda a dizer não. Se reavalie sempre para você não se perder no tempo. Ter prioridade é escolher o que é certo, mesmo não sendo fácil. E finalizo, e aqui eu quero pontuá-los bem claro para a gente fechar. Quais os resultados? Gostaria de estender, mas não tem tempo. Então eu vou só passar pelos detalhes. Qual é o resultado de se ter uma fé madura? Qual é o resultado de se viver uma fé como Daniel? Primeiro, ele vive o sobrenatural sempre. Sabe aquelas coisas que você fala, cara, foi Jesus purinho aqui, eu senti. Ele vive o tempo todo. Mas só vive o sobrenatural quem passa pela fé matura e não por uma fé imatura. Segunda verdade, o resultado de quem vive princípios no dia a dia, vive em paz em meio às provações. Cara, vão te botar na cova dos leões. Tranquilo. Nossa, como você consegue ficar em paz numa circunstância dessa? Paz é aqui dentro, filho. Não é circunstancial, é a paz de Deus, que é o árbitro da minha ação. Por isso que Daniel conseguiu ficar em paz em meio à provação e não perdeu o seu tempo de adoração em meio à provação. Pelo contrário, ele se mantinha por causa dos seus princípios. Terceira verdade, de uma linda canção. Deus chega sempre primeiro para quem tem fé madura. Deus não chega depois, nem chega atrasado, Ele chega primeiro. Tanto que, uso sempre essa frase para você não se esquecer, quando Deus convida a gente para entrar onde as portas que Ele abriu, Ele não abre a porta e diz, pode entrar, e Ele vai atrás, glória. Quem faz isso é Satanás, porque ele abre, a hora que você passa, ele fala assim, esse já era, e tranca. Não sei dar risada no Satanás, graças a Deus. Perceberam, né? Mas Deus faz assim, abre a porta por lá de dentro, Isaías, ora, já preparei tudo aqui, pode vir de boa. Eu que abri a porta. Ele está do lado de dentro. Ele chega primeiro para quem tem fé madura. Não se desespera esperando Deus chegar, porque Deus já chegou lá. E por último, não menos importante, um homem e uma mulher de fé madura, que vive um espírito de excelência, digno, integridade, e que não tem seus costumes ocilosos, alcança testemunhos dos de fora, irmão. Nabucodonosor glorificou a Deus por causa de Daniel. Dario glorificou a Deus por causa de Daniel. Os incrédulos olhavam e falavam, cara, deve ser Deus mesmo, porque nunca vi um negócio desse. É, tudo por causa de Daniel.
E você percebe que o incrédulo fez jejum, chorou, teve insônia por causa de Daniel. O que você está provocando na vida daqueles que estão perto de você, que não conhecem o Evangelho? Essa galera aqui, ó. Nós estamos provocando neles um testemunho, olhar para nós e falar, poxa, se eu tiver que adorar um Deus, vai ser o Deus dele. Porque, cara, aquela mulher, aquele homem, aquela esposa, é demais. Como consegue, eu não sei, mas um dia eu quero encontrar essa paz. O que dizem a seu respeito? Finalizo, para a gente fazer a nossa ceia.